Boa noite para vocês. Boa noite, queridos que estão aí do outro lado. Nossa família celestial, nossos amigos queridos. Corre e pega a sua Bíblia. Vamos lá. Abra a sua Bíblia, Gênesis 35. Vamos juntos na volta a Canaã. Estamos voltando com Jacó. Nossa família está voltando com ele, não é? Nossos queridos, vamos juntos aí, vocês estão todos aqui comigo. E agora chegou a hora, São Bernardo do Campo está com a gente, Bom Jesus da Lapa, essa cidade da Bahia, são várias cidadezinhas que nós estamos vendo que estão aqui conosco. Josefa, seja bem-vinda, amiga querida, louvado seja o nome do Senhor pela sua presença. Um abraço, Andresa Pisani, você realmente é da nossa casa. Pode sim chamar de mamãe, estamos juntos, tá bom? Estamos juntas no trabalho de Deus. Rosa Celeste, acabei te apagando daqui, voltei correndo que nem uma doida, procurando como é que eu faço, porque nossa querida Rosa, eu fiquei tentando mexer aqui para aprender, eu sou meio troglodita nesse negócio aqui, mas a gente aprende, né? Um beijo, viu, querida Rosa? Um abraço para você, Mônica Alves. Nossa, quantos amigos queridos, viu? Quantos amigos bons nós temos. A mensagem do Senhor, além de ser muito inteligente, aproxima corações e faz um negócio grandioso. Nosso Deus é grande, une corações. Abriu sua Bíblia? Gênesis 35, estamos voltando com Jacó. Ele tinha acabado de ter uma luta grandona em Betel. Lembra disso? Que luta grande que ele teve com o anjo. E agora ele vem vindo. Gente, que coisa fantástica. Todas as coisas relacionadas à vida dos nossos antepassados. Mas mais maravilhoso ainda a maneira como nosso Deus, o nosso grande Deus, trabalhou. Esse Deus que Manu cantou, trabalhou por essas vidas. Quão grande é o nosso Deus. Se Ele fez isso com essas vidas, não precisa ser convencido de trabalhar com a nossa vida. Vamos relembrar os detalhes aqui? Detalhes interessantes do capítulo 19, do livro Patriarcas e Profetas, e 35 em diante de Gênesis. Detalhes interessantes, tá? 100 anos antes de Jacó vir aqui nesse espaço, estar caminhando nesse espaço, Abraão tinha levantado um altar ao Senhor. Não é fantástico pensar isso? Que o antepassado de Jacó, a raiz de todo o povo de Israel, tinha passado por esse local. Infelizmente, nós temos a história de Diná, que foi uma história triste, embora Deus tenha preservado. Veja, alguém entrando na história de uma maneira tão negativa. Já parou para pensar nisso? Que história essa menina deixa para trás por uma atitude impensada, por um comportamento? Nunca mais ela é citada. Já parou para pensar? Nunca mais. Alguém que poderia ser uma grande princesa, poderia ser uma bênção diante de Deus, é citada de uma forma tão negativa. De repente, nós vimos aqui Jacó pedindo para retirar todos os ídolos de sua casa e então faz um novo concerto com Deus. Como é importante isso? Essa semana eu estava explicando como é que Deus faz aliança com seu povo. A aliança de Deus com seu povo, ela é renovada. Casais precisam renovar a aliança. Filhos de Deus precisam renovar a aliança com o Pai Eterno, pedindo ao Senhor que o Senhor Deus renove o coração. E era isso que Jacó estava fazendo. Senhor, eu estou te dedicando à minha família. Neste caminho lhe morreu Débora, né? Débora era uma pessoa que tinha sido ama e entrou para a palavra de Deus pelos grandes serviços prestados. Também lhe morreu Raquel. Lembra? Que sofrimento foi para Jacó na hora que ela estava ganhando um bebezinho falecer. Mas um outro fato triste na vida de Jacó, o pecado de Rúben. Rúben sobe ao leito de seu pai e ele traz essa mágoa horrível para a sua própria vida, para a sua própria história, perdendo o direito de primogenitura. Deixa eu comentar uma coisa com você. Não é de um dia para a noite que uma pessoa cai no pecado. Ela vai caminhando no caminho do pecado e se acostumando com o pecado até o dia que cai de forma total. A minha mãe tinha um provérbio que ela dizia assim: a raposa tanto vai no ninho que um dia deixa o focinho. E é verdade mesmo. A gente vai devagarinho, passo a passo, até o momento em que a gente deixa ali uma marca triste na nossa vida. Foi o que aconteceu com Rúben. Não foi de um dia para o outro que ele se deitou com uma das mulheres de seu pai.
Ele deve ter, um dia traz uma lembrança, um dia traz um presente, um dia um elogio, um dia um detalhezinho. Quando viu, ele estava envolvido totalmente, e ela também. Que história triste, né? Mas Jacó e Esaú precisavam separar-se. Lembra disso? E eles precisavam separar-se. Por quê que eles precisavam? Eles já eram amigos agora, já eram irmãos. E já estavam de volta como amigos, não foi isso que Deus já tinha concedido a eles, essa oportunidade? Mas eles tinham muitos bens, mas era Deus trabalhando nisso, principalmente porque eles não acreditavam na mesma coisa. Esaú não tinha a vontade de fazer as coisas de Deus e escolheu a vida rebelde. Eu quero viver a minha vida. Resultado da vida triste, a vida ruim de Esaú, se tornaram grandes perseguidores do povo de Deus. Aqui nós encontramos uma coisa interessante. Eu quero que você passe no capítulo 36 de Gênesis. Você vê que aqui vem mostrando os descendentes de Esaú. Entre os descendentes de Esaú, nós encontramos os idumeus e os amalequitas, que foram perseguidores terríveis do povo do Senhor. Vejam, irmãos, na mesma barriga, mesmo ventre, e, no entanto, trazendo tanta dificuldade para o povo de Deus. O capítulo 37 começa uma das histórias mais bonitas que você pode ouvir na Bíblia, na minha opinião, uma das mais bonitas, e começa assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Engraçado, diz que é a história de Jacó. E então vai falando de José. José foi tão proeminente, teve tanta importância na vida de Jacó, que o Senhor Deus começa explicando a história de Jacó, falando de José. Aquele menininho sonhador, né? Que interessante isso. Mas Jacó tinha um defeito terrível. Ele infelizmente, amava mais um filho do que o outro. No final de sua vida, a gente já vê ele mais equilibrado, ele não querendo perder os outros filhos. Para vocês verem como o problema e a dor de Jacó fez com que ele mudasse de vida. Mas ele amava mais a José. E vocês sabem da história da túnica. Nós vimos ali aquela túnica talar, toda bonita, uma túnica de listras especiais que foram colocada sobre José, e José foi lá espionar os irmãos iam para o trabalho, ele não, e aquele ódio tremendo que os irmãos tinham de José. E lá vinha vindo o sonhador que tinha sonhado, que lembra dos molhos que tinham se curvado na frente do molho de trigo de Jacó, de José, lembra? E também que 12 estrelas, o sol e a lua, tinham se curvado na frente de José? Pois foi isso. E muito triste, os meninos estavam vindo e falaram: lá vem o sonhador. E clamaram entre eles: vamos matar esse menino. Sabe o que me impressiona? Como alguém de uma família tenha coragem de pensar em matar alguém de sua própria família. Para você ver o tamanho do ódio que estava no coração desses meninos e uma família disfuncional que Jacó tinha. Jacó era dono de uma família disfuncional. A mãe de um não era a mãe do outro. O pai era o mesmo, no entanto, eles tinham várias mamães, família disfuncional. Um era mais querido e aquelas rixas entre as esposas, a rixa na família tornou o coração dos meninos vulnerável à miséria que Satanás é capaz de fazer. Vamos matar esse rapaz. Mas aí Rúben, o fraco, ao invés de tirar o menino da mão e tomar o momento e dizer: não faça assim, o que foi que Rúben fez? Coloca ele aí no poço, vamos dar uns tapas nele, coloca ele no poço, tira essa roupa dele, pensando: daqui a pouco, quando os meninos esquecerem, eu tiro. O que Rúben deveria ter feito? Coitado de Rúben, inconstante como a água, não serás o mais altivo. E ele saiu de perto, enquanto ele saiu de perto, aparecem os amalequitas. Os amalequitas eram filhos de quem? E ismaelitas, eram os dois povos. De onde vinham? Aliás, midianitas o povo de Midian e o povo de Ismael, que vieram e compraram José. Eles são filhos de quem? De quem que eles eram filhos? Vocês sabem? De Abraão. Olha que coisa interessante, né? Os midianitas eram filhos de Abraão com Quetura, não é? Eram irmãos, e os ismaelitas filhos de Abraão também, né? Então, imagine essa situação terrível, vendido. E lá vai José, sem roupa, sendo levado entre os escravos.
E em um dia ele teve o seu caráter mudado. E ele roga ao Senhor, vendo as colinas onde estava a sua família. E ele aqui manietado, sendo levado. Imagine que cena terrível. E ele implorando a Deus, Senhor, estão indo para a única nação aonde ali haveriam... Ele sabia que ele era um local pecador. Que miséria. Imagine, 100 quilômetros. Ele tinha andado para encontrar com os irmãos e agora está numa distância terrível. Depois da cova, né? Indo em direção ao sofrimento. Mas eu quero te contar uma coisa. Quando José chega no Egito, uma coisa interessante acontece, capítulo 39. Mas eu acho o capítulo 39 uma tremenda de uma... se eu conseguir fazer um paralelo aqui, para que você possa entender, uma tremenda de uma lição para o capítulo 38. O capítulo 39 de Gênesis é uma tremenda de uma lição para o capítulo 38. O que diz no capítulo 38 aí na sua Bíblia? Quem de vocês consegue me dizer? Eu quero ver vocês colocando aqui. Quem? Aqui diz Judá e Tamar. Que situação terrível de Judá e Tamar. Um homem que tomou as atitudes que você sabe, teve um filho de quem se origina a palavra horrível, terrível de onanismo, né? Que é masturbação. Quando nós paramos para pensar sobre isso e vendo que Deus matou 2 dos filhos dele, que tomou uma posição terrível diante de Deus, foi e casou-se com uma outra mulher de fora, e ainda foi extremamente injusto com a sua nora. Que vida terrível. E ele era um homem que gostava de prostituição. No entanto, o nosso rapazinho José aqui foi tentado na casa onde ele foi levado como escravo, que se tornou ali, Deus abençoou, era um menino do dedo verde, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava, onde ele colocava a mão, as pessoas percebiam que tipo de rapaz era aquele, todas as características que é falada a respeito dele. Eu vou ler um pedacinho aqui do Patriarcas e Profetas, para que você veja que tremendo. Ó. A gentileza e fidelidade de José ganharam o coração do capitão Mor, o qual veio considerá-lo até como filho, em vez de escravo. O jovem foi levado em contato com homens de posição e conheceu e adquiriu conhecimento de ciências, de línguas, de negócios, de educação necessária para um futuro ministro do Egito. Olha que coisa interessante. Vocês sabem, né, que quando eu paro para pensar em todas as coisas que José passou, em cada detalhe eu consigo ver a mão de Deus trabalhando cada milímetro de sua vida, não só porque Deus o amava, mas porque Ele permitia. Ele ia atrás, ele corria para isso. Era um rapazinho assim de excelência. E eu fico imaginando como deve ter sido bom viver do lado e perto de José. É o meu preferido, eu acho muito interessante a vida dele. Agora, uma coisa interessante. A mulher de Potifar colocou os olhos em José. Daqui a pouco nós vamos ver uma história muito triste, a história do povo de Israel, de um dos juízes, que também perdeu, José foi firme contra o olhar da moça, mas este outro que nós vamos ver, perdeu também todas as bênçãos que ele podia por causa do olhar. Você vai ver a respeito disso. Eu vou estar falando de Sansão. Você vai tomar um susto quando ele disser, os meus olhos querem, os meus olhos desejam, essa me agradou aos olhos. É muito interessante observar como pelas avenidas da alma, uma pessoa pode pecar e pecar terrivelmente, mas José permaneceu firme enquanto o céu inteiro estava observando a vida de José. E ali estavam esperando, e José vira para ela e disse assim, olha aqui minha senhora. E eu sei que ele poderia dizer, não é porque eu não quero não, mas como eu poderia pecar contra Deus? Imagina, fazer um mal tão grande dentro dessa casa. E o céu inteiro aplaudindo, olhando, o céu todo olhando. Página 217 do Patriarcas e Profetas diz que o céu todo estava olhando. Quando diz o céu todo, é o céu todo mesmo. E me impressiona demais isso. Foi preso, né? Porque ela o acusou, né? Ela ficou com tanta raiva. Mas lá na cadeia, o que aconteceu com ele? Se torna um expoente de novo. E se torna grande. Agora te assuste com o que eu vou te contar. Lá na cadeia, depois de passar um bom tempo, ele se torna chefe. E lá, como chefe, 2 homens entram na cadeia que trabalhavam no palácio, não é? E também têm sonhos. Você lembra disso? E o que aconteceu? Ele decifra os sonhos, acontece bem do jeitinho que ele fala, e ele faz um pedido. Qual foi o pedido que ele fez? Qual foi o pedido? Quando vocês chegarem lá no palácio, lembrem-se de mim. Posso comentar uma coisa com vocês? Abram bem o ouvido agora. Ainda bem que o copeiro não se lembrou de José. Quem sabe por quê?
Ele voltou para o palácio, se esqueceu de José, não foi? E se eu disser para você que isso foi uma bênção de Deus na vida de José? Que bom que este copeiro não se lembrou de José. Sabe por quê? Se ele tivesse se lembrado de José, José teria saído da cadeia para ser um copeiro. Mas como ele se esqueceu, foi se lembrar só na hora que Deus mandou, ele saiu de lá para ser o quê? Governador do Egito. Confie quando seus planos forem destruídos. Quando o seu plano sair fora da sua mão, Deus tem um plano melhor. Qual era o plano de José? José disse que ficou muito chateado, porque ele foi esquecido. Oxe, eu interpretei os sonhos, mas eu fui esquecido. No entanto, Deus estava dizendo, calma, rapaz, eu tenho um plano melhor. Que bom que o copeiro não se lembrou de José. Não é bom isso? Fantástico pensar sobre isso, tá? Agora, quando ele aparece na frente de Faraó, Faraó também tem um sonho, lembra disso? E chamam José para interpretar, e aí quando aparece na frente dele, ele interpreta todo o sonho, dizendo, foi o Deus eterno, mas ele diz uma frase, pega aí, correndo, Gênesis 41, olha o que está escrito no verso 32, todo mundo pegue isso, não perca a sua Bíblia agora, você está pegando? Pega aí para você poder ver, Gênesis 41, verso 32, tem algo profundo de Deus para nós, olha o que diz aqui. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Só que aqui ele poderia ter parado, mas ele continua, ele aproveitou a oportunidade. Olha o que foi que ele disse dali em diante, olha o que ele falou. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. O que foi que José fez? Aproveitou a oportunidade para dizer o que para Faraó? Ele aconselhou Faraó a fazer o quê? Ache um homem que seja sábio no Egito. O que Faraó tinha? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Inteligente foi Faraó, que conseguiu ver o valor de um escravo a seu comando que tinha unção de Deus. Como é bom quem está na liderança saber quem é o liderado que tem a unção de Deus, para que possa ajudá-lo. Porque aquele homem teve essa visão, porque Faraó teve esta visão, foi que ele conseguiu salvar o Egito. Foi ou não foi? Sim ou não? Quando eu paro para pensar que eu olho para essa nação, Egito, eu olho para aquelas terras, olho para aquele lugar e penso assim, um dia um dos meus parentes trabalhou aqui e levantou essa terra todinha. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi nosso parente, foi nosso antepassado, fez isso com o Egito. E então José conseguiu deixar a terra do Egito de uma forma maravilhosa. Ele fez celeiros por todo o Egito, encheu de comida, plantou a quantidade certa, tudo sob a administração dele. E então vendeu aquela quantidade de alimento para todos os povos ao redor. E de repente a fome chega também aonde? Lá na casa de seu pai. E lá vem 10 irmãos. Em busca de comida, e veio na frente dele. Irmãos, vocês já pararam para pensar? A gente pode ler tantas vezes a história de José, e a gente não cansa. Agora imagine José parado ali quando vê os meninos entrando. O que vocês acham disso? Seus irmãos que ele não via há tantos anos, e ele os reconhece, e ele não é reconhecido pelos seus irmãos. Vocês são espias, não sou. Ele põe um pouquinho dentro da cadeia para que eles sintam um pouquinho a responsabilidade do que fizeram. E José, falando a língua egípcia, ouvindo os meninos falarem em hebreu, entendendo tudo, embora ele está sendo interpretado. Que coisa interessante isso, né? Imaginem como é que deve ter sido. E os meninos dizendo, isso aí está nos acontecendo pelo que fizemos com o nosso irmão. E imagina quanta culpa no coração. Satanás faz isso. Primeiro faz a gente pecar, depois ele judia, faz a gente sentir uma culpa terrível. Como esses meninos sofriam. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Que linda história. José manda para casa, volta de casa e prova agora Jacó que não era mais o mesmo Jacó. Deixa eu contar uma coisa para você. Por que eu estou dizendo que ele não era mais o mesmo Jacó? Nem Jacó era mais o mesmo Jacó. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente pode passar uns 10, 15, 20, 30 anos longe das pessoas que nos conheceram no passado. Quando elas nos veem de novo, nós temos o mesmo RG e o mesmo nome, mas nós somos pessoas diferentes. As experiências nos mudam. Você pode ter certeza absoluta, daqui uns dias, quando você enxergar as pessoas que te viram um tempo atrás, elas vão dizer, abraçar, oi amiga, oi querido, mas você já é uma outra pessoa, é uma pessoa diferente. Jacó agora tinha mudado, o sofrimento fez mudar.
José também, os meninos também, tinham mudado de caráter. Imaginem essa situação. E vocês sabem que quando Jacó se fez conhecer, que momento tremendo foi aquele, os meninos impressionados. Eu sou José que vocês venderam ao Egito. Eu sou José que vocês venderam ao Egito. E os meninos ficam paralisados. Meninos, não homens, né? Ficam paralisados na frente de José. E José dá a melhor terra que tem, manda trazer Jacó. Lá vem Jacó e chega a dizer, eu posso até morrer agora que eu vejo o seu rosto. Posso até morrer. E ainda viveu mais 17 anos. Não é isso? Ali no melhor da terra. Mas todo aquele povo de Jacó falece. E Jacó, na hora de falecer, ele ainda pede, não deixe os meus ossos aqui. Por que foi que ele pediu isso? Vai lá, por favor, em Gênesis 49. Gênesis 49 é algo muito importante. É a profecia de Jacó. Você já ouviu dizer que Jacó era profeta? Uma profecia vindo da boca de Jacó é essa página, a página 49 da tua Bíblia. Aqui você encontra Jacó abençoa seus filhos, mas o início de Gênesis 49 diz assim, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos para que vos anuncie o que há de acontecer nos últimos dias, no tempo do fim. Quando é isso? Esta é uma profecia do que aconteceria com os descendentes do povo de Deus até o último momento da história da Terra. Como assim? No mundo, a psicologia estuda 5 temperamentos diferentes, tá bom? Mas na Bíblia são 12 temperamentos. Os 12 temperamentos que são falados aqui. A cidade de Deus tem quantas portas? A Nova Jerusalém. Você vai entrar por qual porta quando você subir? Você pode dizer assim, qualquer uma, como bom brasileiro. Não será assim. O brasileiro diz, eu entrando lá, não importa. Não é, isso não é verdade, não é dessa forma. Você vai entrar na porta que tiver escrito o nome, cada portinha tem um nome lá em cima. Nome de quem? De um dos filhos de Jacó, não é isso mesmo? Você vai entrar por qual deles? Pelo temperamento daquele menino que é o seu. Você entendeu isso? Não é interessante saber isso? Então, nós vamos entrar por aquela porta em direção a encontrar-nos com o nosso Deus. E isso aqui é o que Deus é capaz de fazer. Que bom que a gente não fica a mesma pessoa, né? Que bom que Deus nos muda. E José, na hora que morreu, ele pediu, não deixe os meus ossos aqui. Por que ele não queria ser enterrado no local do seu sucesso? Tinha sido o maior sucesso de sua vida. Um dos homens mais proeminentes da história do Velho Testamento. Mas por que ele não queria ser enterrado lá? Olha, te assusta agora. Os famosos querem ser sepultados no local do seu sucesso. Mas os cristãos de verdade querem ser enterrados no local do seu foco. E eu acho isso impressionante. E foi assim com José. Mas morreu todo aquele grupo, toda aquela geração, e levantou-se outro faraó que não conhecera José. Não porque não conhecia, mas não queria reconhecer. E então tornou o nosso povo, que cresceu imensamente. Lá não era mais 66 pessoas que tinham vindo com Jacó. Não era mais isso. Era uma multidão agora inumerável, como as estrelas do céu, como Deus havia dito para Abraão. Você quase não vai poder contar, vão ser muitos, muitos, muitos. Que tremendo. E agora, o próprio faraó teme, fala, esse povo aqui vai acabar se unindo a alguém que vem fazer guerras e vamos arrumar um jeito de torná-los fracos. Arrumaram aquilo com as parteiras, vocês se lembram disso? E lá veio Moisés. Agora imagine o anjo trazendo a filha de Faraó para tomar banho no lugar onde estava o cestinho, com a criancinha pequenininha. Gente, quando Deus quer, não tem poder na terra que consiga modificar uma situação. Imagine uma criancinha no Nilo, dentro dos juncos, ali no meio dos juncos, num lugarzinho cheio de betume, um cestinho que foi feito para o menininho. E estava ali aquela criancinha chorando linda, e ela, eu quero esse menino para mim. Mas aí a menininha, a irmãzinha, vocês acham que foi por acaso? A irmãzinha Miriam estava lá, querem que eu chame uma ama hebreia para cuidar do menino? Quero, ainda pago para você. Gente, quando Deus quer, Deus faz o que tem que fazer e ajusta as coisas para nós. E lá foi Moisés, o filho de Faraó, sendo criado entre os hebreus, né? Agora seria considerado filho de Faraó, não é isso? Quando ele tem 12 anos de idade, vai com toda a mente pronta, toda a cabeça pronta, lá para o local onde ele teria uma das maiores experiências da sua vida e se torna um grande general, não foi isso? Mas Deus diz, não é assim que eu te quero.
E ele, como general, achava que ele deveria, então, fazer o quê? Como grande general, agora eu preciso livrar o meu povo, livrar o povo do Egito. E ele vai lá e mata, lembra disso? Mata um egípcio. E mata outro, e toma uma posição ruim. E aí o que foi que acontece? Precisou fugir. A gente sabe dessa situação. E Deus começa a trabalhar com a vida dele, tirando todo aquele ímpeto, tirando todas aquelas coisas com as quais Deus não pode trabalhar. Moisés, tira a sandália, porque o lugar em que estás é santo, Moisés. E eu quero te tornar santo assim. Quero ver transformação na sua vida, rapaz. Quero ver que você mude. E ele chega ao ponto de dizer, eu não consigo nem falar. Eu não consigo nem falar, Senhor, não sei mais falar. Tá bom, eu vou chamar Arão para te ajudar. Vocês lembram dessa situação? Que coisa tremenda a vida de Moisés. Quem era Moisés? Antes, sua grande habilidade intelectual o distinguia acima dos grandes homens de todos os tempos. Como historiador, poeta, filósofo, general dos exércitos, legislador, não tinha par. Tá? Todavia, com o mundo diante de si, teve a força moral para recusar as lisonjeiras perspectivas da riqueza, grandeza e fama, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de gozo nessa terra, gozar do pecado. Pode imaginar um negócio desse? Eu fico olhando, poucas pessoas no mundo têm essa têmpera, essa capacidade, esse coração para conseguir fazer a coisa dar certo. Sabem com quem ele se casou, não é? E teve filhos. E ele volta diante de Faraó. E vem em nome do Deus de Israel. Agora vem um homem encanecido, 80 anos de idade, na presença de Faraó, dizendo, deixa ir meu povo. Imagina que o Senhor Deus disse, você vai ser Deus na frente do meu povo, vai tirar meu povo do Egito. Vocês já viram Deus dizer isso para uma outra pessoa na Bíblia? Você vai ser para eles como Deus. Já viram Deus tomar uma posição com outro ser humano na Bíblia, além de Moisés? Eu achei isso fantástico. E Moisés vai dessa forma e entra diante de Faraó e toma posição diante de Faraó. Aí me fez lembrar de um antepassado de Moisés, que foi Jacó, que entra diante de Faraó, já entra com a mão levantada para abençoar Faraó. Eu, quando vejo isso, eu falo, só nosso povo que tem esse atrevimento, né? E entra ali e toma posição. E o Faraó, ele é bem coração duro, né? Sim ou não? Coração duro. E o Senhor Deus precisou lançar uma praga, 2 pragas, 3. E o Egito indo abaixo. O Egito sendo destruído, pedaço por pedaço. Posso dizer uma coisa a você? Não adianta recalcitrar contra os grilhões. Não adianta brigar contra Deus. Não adianta bater de frente com o Deus do universo. Quem de nós contendeu com Ele teve paz? Ninguém. Nunca vai acontecer isso. E lá estava Faraó, perdendo batalha após batalha, mas continuando com o coração duro. E toda a sua nação sofrendo pela liderança de um Faraó inculto, emburrecido pelo pecado. Pode imaginar um negócio desse? E Moisés, então, recebe a ordem de Deus. Faça com que o povo esteja... Eu acho isso fantástico. Dá uma olhada lá. Vai pegando na sua Bíblia, por favor, para que você possa ver... Depois das pragas, uma coisa interessantíssima que o Senhor Deus traz ali para nós. Dá uma olhada, o Senhor Deus no capítulo 11 de Êxodo. Nós já estamos no Êxodo. Aliás, eu preciso comentar com você que de Gênesis 1 a Gênesis 50, Gênesis 49, você encontra uma informação muito interessante. Qual? 2.500 anos da história da Terra. Não é interessante isso? No início de Gênesis, nós já estamos em cerca de 2.400 anos já. Um livro contém todo esse espaço de tempo da história do povo de Deus, tá bom? Então, daqui para frente, nós vamos ver mais um tempo até Jesus, cerca de 1.500 anos até Jesus. Todos os livros daí para frente, até Jesus, 1.500 anos. O livro de Gênesis abrange uma parte muito grande da história. Mas nós estamos aqui em Êxodo, o Senhor Deus dá uma ordem para o povo, né? Dá uma ordem com clareza para eles. Se aprontem, porque rapidinho vocês vão precisar sair do Egito. E eles então se aprontaram. Se aprontaram de que maneira? Ajeitaram suas coisas, ajuntaram seus chinelos nos pés, prontos com as roupas na mão, com as coisas que precisavam levar, em silêncio, aguardando a ordem de comando de Deus. Marchem! E o povo começa a marchar. E eles estão saindo do Egito. Tinham morrido todos os primogênitos do povo do Egito, né?
Todos. Imagina, gente, não foi fácil, não. O Senhor Deus tinha colocado sua mão em toda a divindade egípcia. Em todos eles. E agora toca no próprio coração do povo. Morrem todos os primogênitos. Que coisa tremenda, né? E aí, quando chega nesse momento, o povo começa a marchar. Quando começa a marchar, o Senhor Deus os manda pelo lugar mais difícil. Não manda para o lugar mais fácil. Só que eles não sabem que se fossem pelo lugar mais fácil, teriam encontrado quem? Estavam os amalequitas lá. Não é isso? Teria encontrado os amalequitas. Que coisa tenebrosa. Só que o povo não tem essa visão e começa a reclamar. Como o povo é reclamão, como o povo é chato e difícil. Passam pelo Mar Vermelho. A nuvem na frente e nuvem atrás. E eles passam a seco, aquela quantidade de água na direita e na esquerda. E eles andando. Agora imagine a cena. E Faraó vem e começa a galopar e indo com aquela quantidade de gente, 600 pessoas, né, de guerra, passando por dentro do mesmo espaço. Quando o povo conseguiu passar do outro lado, a água cobre Faraó e todos os seus. E Miriam começa a cantar, glória ao nome de Deus. E o incrível é que nesse cântico, eu não sei se você percebeu, eles dizem, muito forte o inimigo que tentava nos assaltar. Por um lado, Satanás estava tentando judiar, mas no mesmo cântico diz assim, mas forte é o nosso Deus que não nos deixou abater. Um glorioso Deus. Deus não tem só força. Deus tem poder, e isso é glorioso. E é isso que diz o hino, que eles cantaram depois que eles foram salvos pelo Senhor do outro lado do rio. Eu me impressiono demais com isso, isso era glorioso. Primeira Páscoa que eles tiveram que instituir, o Senhor Deus instituiu a Páscoa entre seus filhos. Em sentido de urgência, estava o povo de Deus levando os ossos de José em direção à terra prometida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como tem sido para você, diante de Deus, estudar a palavra do Senhor? Você tem estudado como informação ou você tem estudado como transformação? Você tem pedido ao Senhor que Ele faça na sua vida o que Ele conseguiu fazer na vida dos irmãos de José? Você tem pedido ao Senhor que o Senhor Deus consiga tirar você da posição de Rúben e levar você para a posição de José? Você tem rogado ao Senhor que o Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, consiga trazer na sua história, naquilo que está sendo escrito a seu respeito nessa terra e no céu, o poder do Senhor fazendo dar certo? Qual é a força que o Senhor Deus tem na sua história quando você lê a Bíblia? Vamos recomeçar essa semana? Vamos continuar? Vamos fazer do Senhor Deus nosso, não só o único foco, mas nosso único arrimo, nossa busca, como nunca fizemos. Vamos tentar imitar o que José fez, como nunca fizemos antes? Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui de novo. E o Senhor Deus vai nos levar passo a passo até começar a estudar o santuário. Eu quero estudar isso com vocês, um negócio poderoso. Porque é agora que o Senhor Deus vai dar os passos para preparar um povo para entender o que acontece no céu. Porque, na verdade, o santuário, que nós vamos ver daqui uns dias, vem trazendo uma realidade celeste para a terra. O que acontece lá sendo mostrado aqui. Não é fantástico isso? Mas para isso Ele preparou um povo. Começam agora as peregrinações do povo para tirar toda a escória, toda a miséria e eles estarem prontos para entrar em Canaã. Vamos juntos? Vamos orar agora, pedindo a Deus que faça o mesmo conosco? Vamos lá. Ajoelhem comigo, família Escola de Profetas. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai Celestial, glórias ao Teu nome pela oportunidade que temos de ler essas histórias tão lindas. Já se foi o livro de Gênesis, Senhor. Já lemos uma boa parte do livro do Êxodo. Senhor, que glória ler a Tua palavra. Já estamos em tantas páginas do livro Patriarcas e Profetas. E eu te peço, Senhor, que possam os nossos irmãos usarem este sábado para aqueles que de alguma forma perderam algum dia, colocar em dia. Para que possamos na próxima sexta-feira estarmos todos na mesma página. Que o Teu poder sobre nós nos transforme. Senhor, que as nossas dificuldades sejam vistas como bênçãos de Deus. Que bom que aquele copeiro não se lembrou de José. Que bom que às vezes, Senhor, se frustram nossos planos, porque o Senhor sempre tem um plano melhor.
Mostra-nos a tua vontade, realiza o teu poder sobre nós e organiza nossa mente e nossas emoções no poder do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Em nome dele eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um excelente sábado na presença do Senhor. E eu espero você, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Um abraço para você e até lá.